No Brasil vem desaparecendo a autoridade, o respeito à lei e à ordem. É o império da desordem. Essa desordem faz com que nada funcione direito, com que não se saiba a quem reclamar sobre coisa alguma. Essa desordem lança os cidadãos, principalmente os pobres, num desespero profundo, numa falta de segurança ante o futuro, e os faz, em última instância, não acreditar em nada. E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo Leão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre uma figura histórica da política brasileira. Foi candidato à presidência da República por 3 vezes e exerceu 2 mandatos como deputado federal, Dr. Enéas Carneiro. Meu nome é Enéas. Muito bem, pessoal. Primeira curiosidade do vídeo de hoje é o seguinte: o Dr. Enéas, acriano, né, portanto nasceu no Acre, que foge muito ao espectro político, onde a gente tem maioria Nordeste, Sudeste e Sul, né, ele pertencia à região Norte e teve um renome nacional muito grande. E nos dias de hoje, graças à repercussão das redes sociais e ao espaço do tempo, pelo que ele dizia lá atrás, na eleição de 89, na eleição de 94, na eleição de 98, nós começamos a aderir um pouco mais de credibilidade e tangibilidade das coisas que ele falava nos debates, nas entrevistas, e que na sua época ele era taxado como um maluco, como um fascista, como um autoritário. Meu nome é Enéas. E por parte da mídia, por parte da população. E hoje a gente, vendo o que aconteceu e que ele narrou muitos dos fatos de como o Brasil iria ficar, né? Ele acertou em muitos aspectos. Então o pessoal resgata a figura do Dr. Enéas hoje como uma figura de autoridade no panorama político. Estou aqui com o meu guia das informações importantes para não esquecer. O Dr. Enéas, ele iniciou a sua carreira militar. Ele foi sargento da área de saúde do Exército, onde ele ficou ali por 7, 8 anos, mais ou menos o tempo que eu fiquei nas Forças Armadas também. E o serviço militar obrigatório? Sem dúvida, porque sem serviço militar obrigatório, nós não teremos Forças Armadas com jovens imbuídos de um ideal para defender a nação. E saído de lá, ele se formou em medicina, se especializou em cardiologia. Inclusive hoje ele é o patrono da cardiologia no Brasil. E ele é formado também em licenciatura em matemática e física. E ele foi professor principalmente no ramo da medicina e da cardiologia por muitos anos. Portanto, a imagem do professor enquanto autoridade pública era colocada em todos os seus debates. E ele, de forma muito enérgica na fala, mais didático, ele tentava explicar tudo aquilo que ele era questionado para que se deixasse ficar bem entendido. Mas a história de um povo não é predeterminada, como a trajetória dos corpos siderais e a inexorabilidade do ciclo vital. A história de nossa pátria pode e deve ser feita por todos nós. Basta para isso que não mais nos deixemos dirigir por essa meia dúzia de pascácios que fizeram nossa terra mergulhar no abismo em que nos encontramos. Utilizando-se de uma hermenêutica, um português, uma oratória perfeita, utilizando-se de um português padrão de elevado nível, onde grande parte das coisas que ele falava não eram sequer entendidas pela população na época. Segundo o qual existe um cancro fagedênico destruindo as entranhas da nação. Por exemplo, uma coisa que ele falava muito era das ameaças alienígenas à Amazônia, com o objetivo de buscar as riquezas do seu subsolo. E o alienígena é aquele que é estranho àquele lugar de origem, portanto os estrangeiros, e não os alienígenas OVNIs propriamente ditos, como muitas pessoas zombavam no período. Outro ponto também que ele colocava em pauta era o nome do partido político dele, né? Então ele era o fundador do Partido da Reedificação da Ordem Nacional. E aí o que acontece? Quando se buscava reedificar, ele buscava conceitos anteriores de um Brasil que vinha dando certo em algum momento. Ele se intitulava um conservador, no sentido de buscar uma tradição de respeito e renome para o Brasil. Como figura caricata que era, né? Carequinha, com barbona, falava muito nervoso,
ele era por vezes confundido com ideologias nazistas e fascistas, e de fato a postura autoritária dele nos seus debates, na sua colocação, fazia com que as pessoas associassem ele com um ditador. No nosso partido não existe a contradição tão comum no meio político de dizer-se uma coisa hoje e amanhã o oposto, na dependência de um vice-presidente que entra ou que sai. Por favor, eu não quero que os senhores me amem, mas pelo menos respeitem um trabalho sério que está sendo desenvolvido. O senhor está um mês de modo irônico. Um mês é tempo de sobra para quem não é imbecil para entender teses. Agora, se o sujeito precisa de 1 ano para entender uma tese, ele deve dosar urina, porque ele deve ter oligofrenia fenilpirúvica. Porém, em todos os seus discursos, ele alegava a sua ódio à democracia, mas havia uma necessidade pública de uma forma positivista, Aquilo que é palpável, que nós escolhêssemos pessoas adequadas para os cargos políticos. E no início do governo de 2019, a gente teve essa epifania de buscar especialistas, onde um ministro da Justiça seria um juiz formado em direito, especialista, né? Onde um ministro da Ciência e Tecnologia fosse de fato um cientista, um astronauta, e um ministro da Economia de fato fosse um economista. Essa proposta o Enéas estava dando lá atrás, de buscar especialistas nas áreas e formar ali um arcabouço de pessoas que pudessem, de forma prática, aplicar teses que evitassem erros pequenos, erros bobos, como a gente vê acontecer quando a gente coloca alguém que não entende nada de educação na função de secretário da educação. Na sua primeira candidatura, ele fez direito a somente 15 segundos de propaganda eleitoral gratuita, né? Então, a busca dele em enfatizar o nome em 1989 com o jargão Meu nome é Enéas. Foi uma estratégia rápida de transmitir uma mensagem de firmeza e autoridade para conquistar uma mídia que ele não tinha acesso. Tanto que em 89 ele ficou em 12º lugar nas eleições presidenciais que elegeram o Fernando Collor. Em 94, o 3º lugar nas eleições, ficando com 7% dos votos totais, o que não levou a um segundo turno, né? A gente teve FHC e Lula, mas ele saltou de 12º para 3º colocado. E isso abriu espaço para ele participar de debates, de roda de conversa, Roda Viva, que era o programa de entrevista, né? Os programas de coletivas de imprensa, entrevistas coletivas, né, na televisão. E essas entrevistas que estão hoje guardadas aqui na internet e que a gente consegue buscar para dar um destaque, um renome e reconhecimento às coisas que ele falava. Parte das suas pautas, que eram julgadas extremistas, eram, por exemplo, o programa de energia nuclear, onde ele garantia que deveria haver um incentivo ao estudo da energia nuclear, que de fato no Brasil nós temos polos de pesquisa nuclear, né? A gente tem um polo comandado ali pelas Forças Armadas, encabeçado pela Marinha Brasileira, e a gente também tem um Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear aqui na USP em São Paulo, fora as usinas de Angra e outros polos de pesquisa pelo Brasil. Como nós temos riqueza do urânio, matéria-prima para produzir energia nuclear, ele garantia que essa riqueza mineral deveria ser usada em prol da nação para que nós conseguíssemos escalar a nossa energia. E também em 94, vou passar para vocês aqui inclusive. Riqueza é um subsolo como nós temos, o mais rico do planeta. Riqueza é uma fonte de energia inesgotável que os países dos trópicos têm, como o nosso. Fonte essa que nos dá, em um dia de sol, o equivalente em energia a mais de 300 mil usinas de Itaipu. Olha só, ele estava defendendo a energia solar, coisa que hoje é pauta na internet inteira, né? Quando você coloca energia solar é um assunto em alta, e ele estava defendendo essa utilização lá atrás. No ano de 98 ele ficou em 4º lugar nas eleições. A partir do ano 2000 ele se candidatou à prefeitura de São Paulo, não obteve êxito, e em 2002 ele se torna então deputado federal, sendo deputado federal com recorde de votos de 2002 até o recorde ser batido em 2018. Com o filho do atual presidente da República, né, o Eduardo.
ele se reelege e ele acaba falecendo em 2007, né? Então, 2002 até 2006, 2006, 2007, ele vem a falecer. Já no final da sua vida, ele abriu mão da barba, né, em virtude dos tratamentos de saúde que estava passando, e torna-se essa figura emblemática, né? E de 2007 para cá, a internet deu uma expansão muito grande. Eu acho que o grande ponto de acerto do Dr. Enéas era sempre falar de forma a construir os pensamentos, como a gente faz aqui nos vídeos do YouTube. A tese que nós vimos defendendo há muito tempo é a seguinte: tudo funciona numa sociedade à base de exemplo, né? Isso a gente vê numa escola, a gente vê numa empresa, a gente vê numa família e pode ver numa nação que, por excelência como a nossa, e constitucionalmente mostrou que era no plebiscito, é presidencialista. Eu quero crer, não tenho como provar isso, que diante de um exemplo forte, esse exemplo vai se transmitindo à nação. Essa é a tese que eu tenho. Eu sei que o presidente não pode ele sair prendendo, não existe isso, é o judiciário que tem que fazer. Mas eu acredito que um exemplo de seriedade, de convicção, de ação plena, permanente, desde o primeiro momento, e não esse ato de ir e vir, que é comum na política brasileira, eu acredito que isso faz com que o próprio judiciário, que dos três poderes, a meu ver, é o que ainda tem mais força hoje, atualmente, tá? Eu acredito que até ele também se engajará nesse processo. Essa é a minha maneira de ver. Mas por não ter oportunidade de viver nessa era digital, talvez ele não tenha conseguido se colocar ao ponto de ser devidamente claro e popularizado. O principal meio de comunicação era a televisão e o rádio, onde os programas têm espaço reduzido, né? Imagine a diferença de você entrevistar uma pessoa com perguntas de 15, 20 segundos de direito de resposta, comparado com o que a gente tem hoje nos podcasts, né? Imagine o Dr. Enéas no Flow, podendo passar ali 4, 5 horas de entrevista, falando e construindo pensamento de maneira didática, né? E apresentando as suas pautas. E também nos debates ele era sempre colocado com dados estatísticos que ele garantia como cientista que não tinha mão para conferir e que, portanto, não estava gravado na cabeça dele. 4 bilhões de serviços da dívida por mês não existem, viu? Opa! Existe de 600 a 800 milhões. Um minutinho. Sabe o que? Deixa eu ver. 600 a 800 milhões, e que é muito dinheiro. É muito dinheiro. Vai dar, no final do ano, uns 8 bi para 10 bilhões. Posso redarguir? Posso? Pode, claro. O senhor está convidado, de público, na frente de todo mundo, para que nós chequemos esses dados onde o senhor quiser. Não tem. Não, porque senão eu digo uma coisa, o senhor diz outra e minha palavra contra a sua. Não, olha... 4 bilhões de dólares, 4 bilhões, esse conjunto, é o valor noticiado pelo Globo. Não, bilhões, peraí. E a pessoa que me dá o número 6 bilhões é o professor Dércio Garcia Munhoz, titular de Política Econômica Brasil. Outro nome, o professor Marcos Coimbra, professor da Escola Superior de Guerra, e o senhor deve conhecer, que o senhor já esteve... Não, assim não. Quer dizer, o senhor tem um número, eu tenho outro. Não, eu vou explicar meu número, o senhor apresenta o seu aí. Não, mas eu não trouxe nada. Eu vim... Mas eu apresento a lógica. A lógica o senhor... Lógica é da sangria da nação, que a nação não sabe. Eu sei, mas deixa eu... A lógica do valor. Eu apresento a lógica do valor, o senhor rebate. Pois não. Né? Imagine o poder num debate que ele teria com um smartphone ali, com os seus resumos de pauta e com os seus dados sobre quanto que era arrecadado ou gasto nas tributações de impostos. No primeiro debate dos candidatos do primeiro turno na Band em 94, a primeira pergunta feita pela jornalista Marília Gabriela era a seguinte: qual seria a primeira ação de governo se ele só pudesse ter uma ação no primeiro mês de mandato, se eleito, né? E aí os candidatos, né? O Fernando Henrique, ele propôs uma reforma tributária administrativa, ele como idealizador do Plano Real, alinhado com a perspectiva econômica e administrativa. Eu teria logo uma iniciativa no sentido de viabilizar uma reforma tributária e uma reforma administrativa, sem as quais dificilmente nós poderíamos enfrentar no futuro os demais desafios de qualquer governo. E que, olha só, a gente está em pauta em 2021 sobre reforma tributária e reforma administrativa, né? O candidato à presidência Amin, ele garantiu que deveria ser feito o Plano Nacional de Educação. Mas o meu primeiro ato administrativo seria em favor da educação. E de fato isso foi uma pauta que foi construída nos anos seguintes, né? Era uma linha que precisava ser seguida de uma diretriz curricular para as escolas públicas e privadas. O Lula coloca ali o seu combate à insegurança alimentar. Por isso, a minha primeira medida seria reeditar
o projeto de política de segurança alimentar, que de fato foi pauta do seu governo, com o projeto Fome Zero e depois desenvolvimento do Bolsa Família. O candidato Quércia disse que sua prioridade seria para a criança e o menor abandonado. Meu primeiro ato como presidente será em favor da criança e principalmente do menor abandonado. O que a gente vai ter com o ECA a partir de 96, 2 anos depois desse debate. Então, de fato, era uma pauta latente no país. O candidato Brizola fala de um plano de emergência e ele fala de 500 pautas diferentes, mas eu achei que ele deixou uma resposta muito vaga para quem tinha que dar uma diretriz para o primeiro mês de mandato. Trabalhar num plano de emergência que pudesse levar, restaurar a confiança e a esperança do povo, com ações firmes, ações austeras, que pudesse gerar a colaboração geral em torno desse governo. Esse plano de emergência não me deu entendimento para falar aqui no vídeo. O almirante Fortuna garantiu que sua diretriz seria tirar o Brasil, não com essas palavras, mas de um caminho do comunismo. Nesse momento, nós temos que derrubar o muro de Berlim, que caiu há 5 anos atrás na Europa. E de fortalecer a autonomia nacional frente a uma base capitalista e alavancar o Brasil rumo ao primeiro mundo de fato. E o Dr. Enéas defende a reforma tributária, onde ele coloca, em outras entrevistas, a proposta de um imposto dividido em 4 partes, 2 federais, um imposto estadual e um municipal. Sistema tributário, reduzindo drasticamente a carga tributária para que os empresários pudessem trabalhar. Que é bem perto do que a gente teria hoje, onde a gente tem o principal imposto estadual, que é o ICMS, o principal imposto municipal, que é o IPTU, mas em contrapartida a gente tem uma diversidade de outros impostos. Eu tenho um vídeo no Instagram que fala certinho todos os impostos federais que a gente paga. Então a ideia dele seria reduzir e direcionar essa verba e essa facilitação tributária estimularia as empresas e o empreendedorismo, que de fato é uma linha, vamos dizer assim, pautada no liberalismo. Em contrapartida, ele era acusado de pautas comunistas, uma vez que ele defendia a preservação das estatais, como por exemplo a Petrobras. Pretende-se a cada instante, e eu ouço isso, e houve uma tentativa colossal de quebrar-se o monopólio da Petrobras. O nosso partido é radicalmente contrário a isso. E digo por quê para o senhor. Uma empresa eficiente, uma empresa que em 40 anos de existência investiu mais em capital do que todas as multinacionais instaladas no país em 100 anos. Elas todas investiram 72 bilhões de dólares. A Petrobras sozinha investiu 82 bilhões. Pode interromper. Que, lembrando, em 94, era uma empresa altamente lucrativa e ela deu alicerce para vários planos e obras do governo. Então, apesar de defender um Estado mínimo, ele era anti-privatização, que são antíteses no espectro que a gente tem hoje, onde o Estado mínimo do liberalismo econômico diria para a gente deixar o Estado mais próximo do zero. E, por exemplo, a pauta da exploração de minas, energias e petróleo poderia ser muito bem disseminada. Quando questionado a respeito disso, ele seguiu uma linha de raciocínio onde a riqueza nacional do subsolo, que por Constituição já era nacionalizada, seria garantida como uma reserva de valor não explorado, onde ele preferiria que o Brasil tivesse condições de manufaturar essa matéria-prima, ao invés de exportar a matéria-prima e ter que recomprar o produto final. Vamos falar de riqueza. A desnacionalização das nossas jazidas. Isto é um crime contra a soberania nacional. Minério não é commodity. Minério não é um bem renovável. E os nossos minérios do subsolo são mandados para o exterior de há muito, como se fossem bens renováveis. Eles resultam, veja o senhor, de um processo geológico numa escala de tempo que é muito superior à de uma vida humana. Então, enquanto os Estados Unidos detêm suas reservas estratégicas, nós exportamos como se fossem bananas as nossas riquezas, das quais o nosso pobre povo não tem nem noção, não tem nem ideia de que existem.
Isso se refere a manganês, a ferro, manganês fundamental para siderurgia, ferro, isso para estânio, isso para alumínio, na bauxita, inclusive bauxita refratária, e isso valeria 1 hora de discussão. Mas saiamos deste assunto para outros. Então, nesse ponto, a estratégia realmente é muito esperta, porque até hoje a gente ainda tem dificuldades em manufaturar os produtos e nós somos um grande exportador de matéria-prima e importador de matérias manufaturadas. E na proposta da revisão tributária, a sua pauta seria garantir uma facilitação de acesso dos empresários aos créditos com a redução de taxa de juros, que é o estímulo que o governo fez ao longo do ano passado, e esse baixando a taxa Selic, tentando estimular ao máximo as pessoas a terem coragem de acumular a dívida e investir na produção de empresas, né? Onde as linhas de produção tornariam-se mais atrativas do que as linhas de crédito. Eu repito se for preciso daqui a pouco. Senhor Márcio, não há contradições. Empresa é fundamental, quando se fala em economia de mercado. O Prona não é socialista, ponto. Não tem essa posição dúbia, ambígua, de se dizer, quando interessa, a favor da iniciativa privada. Quando não interessa, não. O Prona é a favor da iniciativa privada, ponto. Primeira etapa, respondido. Claro, e quando eu digo isso, digo de modo irretorquível, irrefragável. Para ser específico, depois a gente desenvolve, o Estado pode agir em 2 coisas. Não o faz porque é fraco, extremamente fraco, porque os governantes têm sido pacóvios, títeres, bonecos na mão do capital. Como é que o Estado pode intervir? Pode intervir em tributação e em taxa de juros. Briguem à vontade, discutam à vontade, mas é nossa tese, nós a defenderemos até o fim. Taxas de juros e tributação. Então, no caso específico, o senhor perguntou da empresa, a tributação que é paga hoje é algo absurdo, é algo inconsistente, algo ilógico. O Prona tem um projeto. Nós, num tempo recorde, trabalharemos com 4 impostos, 2 federais, 1 estadual, 1 municipal. Porque veja bem, vamos supor aí uma taxa de juros de rentabilidade de 0,5% ao mês em cima de um valor investido, né? Então, a cada R$100 você vai ter 50 centavos de retorno. Enquanto, para abrir um negócio e estimular a economia, você precisaria ter, no mínimo, um lucro líquido maior do que 0,5% ao mês. Portanto, a redução da taxa de juros e o aumento ao incentivo com a redução da tributação colocaria as pessoas que têm dinheiro num painel onde seria mais interessante o risco de empreender do que de somente aplicar e ter rentabilidade financeira. E essa especulação financeira era o que ele criticava. As pessoas precisariam ter mais estímulo no Brasil a investir e abrir negócios, que é o que você iria girar a economia, do que a somente alocar o seu capital em investimentos estáticos, que esses, a princípio, não gerariam lucratividade. O último candidato que disse que iria resolver tudo com um tiro só levou o Brasil à pior crise econômica que estamos vivendo. Porém, no ponto ético e moral, ele era extremamente conservador no sentido de uso e defesa da língua, da autoridade do professor em sala de aula. Que proposta o senhor tem para os aposentados? Receberem uma aposentadoria digna depois de terem trabalhado 3 décadas e meia. Isso é possível? É possível, sem dúvida. A história da Previdência, eu não há mais tempo aqui, é outra farsa também. E outras pautas que o pleito eleitoral de 2018, né, de fato apoia o conservadorismo ético e moral. Ele se colocava em contrapartida, em oposição, como médico, né, fez um juramento pela vida, ele se colocava em oposição de qualquer forma de tirada de vida. Então, em assuntos polêmicos como pena de morte, ele era contrário à pena de morte, e em assuntos polêmicos como aborto, ele era contrário também ao aborto. E hoje a gente tem 2 bancadas diferentes, né? Uma que pleiteia a pena de morte e diz não ao aborto, e outra que diz sim ao aborto, mas é contra a pena de morte. E essa defesa da vida ficava mais balanceada, talvez, na sua vertente política e ideológica. Bom, pessoal, deixei vocês aqui ao longo dessa minha pequena explanação, né, com os documentários, e eu diria o seguinte: se nos dias de hoje o candidato Enéas estivesse ascendendo com a mesma estratégia política, onde ele pecou muito
ele estava adaptado a falar com um público intelectualizado de universidade de medicina. E o padrão linguístico dele era extremamente alto. Eu falando em padrão linguístico alto, já estou usando um padrão linguístico alto que as pessoas não entendem, né? Então, a digestão da língua portuguesa para acessar o grande público foi uma grande vitória estratégica que o Lula teve, onde ele consegue falar com as massas sem se preocupar com a rebusquez do seu idioma e do dialeto, né? Nesse ponto, o Dr. Enéas pecava muito, porque inclusive os jornalistas estudiosos que entrevistavam ele eram constantemente ridicularizados porque não entendiam do que ele estava falando. Não é reedificação da ordem, então é uma nova ordem. Se o senhor quiser que a gente fique discutindo questões dessa natureza, quer dizer, do vernáculo, quando eu quis dizer reedificar, não é nada novo, é trazer o que já existia. Posso explicar? Reedificar é edificar de novo. É trazer a escola pública que já existiu, a escola séria, a escola onde o professor era respeitado, o professor ensinava e o aluno aprendia, e não esse faz de conta de hoje, em que não há compromisso. O professor diz, não, nós estamos aqui para debater. E sentam-se em torno de uma mesa e todos debatem. Bom, eu entendo o debate sobre um tema quando o grupo que ali está entende do tema. Mas o papel do professor, principalmente da escola básica, é ensinar. É transmitir conhecimento e também formar. Informar e formar. O debate é a posteriori. Então, o que eu quero é reedificar. É trazer de volta a escola que já existiu. É trazer de volta o hospital público que já existiu. Não precisa ser um hospital grande. A unidade de saúde pequenininha, um posto de saúde onde hoje só se toma vacina e só se faz tratamento tuberculose. Então o senhor está propondo uma ordem antiga. Isso, a volta. Agora falamos a mesma língua. Então não há nova ordem. Esqueçamos esta expressão porque ela é ruim para os tímpanos. Ela quer fazer crer ao telespectador uma associação que me desagrada. Ela não existe. Quando me comparam a um ditador apenas porque eu sou uma pessoa que é contundente quando fala, que acredita no que diz e que não está preocupado com o que vai dizer agora, porque na dependência do que disse ontem, eu não gosto da comparação. Entende? Quer dizer, nada de nova ordem. É aquilo que já houve. É o respeito ao cidadão. É a construção da cidadania. É o valor de civismo. É a bandeira, é o hino nacional. Pronto. E deixar-se claro faz parte da pedagogia, né? Conseguir transmitir a mensagem que você quer ao seu público e que ela chegue da maneira mais digerida possível para que esse pessoal consiga absorver essa informação. Então, ao invés de você forçar essa plateia a estudar e ficar perturbada tentando entender o que você fala. Então, linguagens como estrangeiros, ao invés de alienígenas, seria um pouquinho mais prático para a linguagem dele. O tempo de exposição em redes sociais que nós temos hoje, a exemplo do canal do YouTube que eu puxei a maioria dos vídeos, que é o Enéas TV, vou deixar o link aqui embaixo, né? É um canal fantástico onde aquele compilado de ideias podem ser apresentadas e a pessoa analisar com calma e absorver. Agora, no período, numa televisão, com propagandas intermediando, a bagunça e a atitude dos jornalistas de maneira muito desrespeitosa com ele, porque ele era tido como um velhinho maluco por parte dos jornalistas. Eles, por vezes, na pergunta tentavam ridicularizá-lo e ele dava uma invertida e a pessoa nem entendia o que ele estava respondendo, mas esse tempo de briga com uma plateia que não está a fim de te escutar, na internet a gente consegue evitar e fazer vídeos autônomos ou encontrar linhas de entrevista que vão te permitir colocar seus posicionamentos. A face autoritária que o Dr. Enéas colocava em razão ao nacionalismo, vou repetir, na eleição de 2018 foi muito bem vista, né? O Bolsonaro foi eleito por uma camada da sociedade que não se via representada com medidas que não fossem nacionalistas e que garantissem o Brasil acima de tudo, né? E o Deus acima de todos. Que são bem alinhados com dizeres e pensamentos que o Dr. Enéas colocava na sua campanha. Uma outra falha estratégica foi se vencer pela carreira política, né? Uma vez que ele garantiu que não concorreria por várias vezes a outros cargos que não da presidência, ele lançou mão e concorreu a uma prefeitura que não mudaria a estrutura básica do país como ele garantia em 94 e 89. E ele também lançou mão para cargos do Legislativo, como deputado federal, onde ficou por 1 mandato e meio, e acabou que não, apesar de estar envolvido em mais de 600 dos projetos, né, de
de emendas constitucionais, de criação de novas leis, ele não conseguiu se deixar transparecer com propostas edificadoras como ele tinha o pleito ao entrar no Executivo Federal. Seria o mesmo choque de realidade do que um candidato que garante que não vai competir para outro cargo político e de repente ele vai lá, ele perde essa credibilidade. Os países ditos ricos não têm energia. Se não tem energia, não tem nem futuro. E por isso é que existe toda essa gritaria internacional, da qual infelizmente fazem parte dirigentes nossos, no sentido de tentar convencer a população brasileira que ela não tem futuro, que ela é pobre mesmo e que tem que abrir o mercado, abrir tudo. Essa é a nossa tese. O governo nosso será absolutamente nacionalista. Quanto à forma do poder nazista, quanto à inspiração panteísta, não é isso? Bom, quanto à ideologia, seria uma tecnocracia. Seria... O senhor está perguntando ou está afirmando? Se o senhor está afirmando, eu me calo. Não, se o senhor está perguntando, eu respondo. Eu estou tentando estabelecer uma relação entre o que o senhor afirma e os modelos que nós conhecemos. Não, eu quero saber se eu tenho o direito de responder. Claro. Certo, pois não. Se fosse uma assertiva, eu me calaria. Eu sou disciplinado. Claro. Se o senhor disser é assim, eu me calo. Eu estou num programa dos senhores. Eu estou num programa dos senhores com regras e obedecerei às regras. É para responder. Não é nazista uma vez que o Partido Nazista foi criado, já existia antes o Partido Operário Alemão, depois se transformou em nazista. Mas ele teve como seu líder máximo representante o senhor Adolf Hitler, que partia de um pressuposto ideológico que é diametralmente oposto àquele que nós do Prona defendemos. Aliás, no primeiro parágrafo, daquilo que foi o manifesto nosso, que está registrado em cartório e à disposição de quem queira lê-lo, está escrito assim: nós, brasileiros de todas as partes, de todos os credos, de todas as raças. Eu quero crer que esse primeiro pressuposto já se choca frontalmente com a tese nazista, que o senhor deve conhecer muito bem, da discriminação. Primeiro ponto. Por acaso, pessoas de todas as raças, de todas as partes assinaram esse documento? Olha, eu tenho... Aqui na plateia tem um colega japonês que é da raça amarela. Eu tenho colegas... Eu sou mestiço, claro, dá pra ver, descendo de brancos, negros e índios. E tenho colegas negros na Executiva Nacional. Eu não fui procurá-los para ter representantes, não. Os indivíduos não são bons ou maus porque são brancos, negros ou amarelos. Eles têm uma bagagem genética e essa bagagem recebe influências do meio e coisas boas ou más vão vicejar na dependência da estimulação externa. Então, você poderia relacionar todas as ações, todos os serviços que vão ser prestados pelo Estado nesse modelo que o senhor defende? Perfeito. Pergunta clara, como é natural. Bom, primeiro, o Estado vai intervir no sentido de evitar o que vem ocorrendo. Essa reformulação na linguagem, no acesso às redes sociais, que com certeza ele iria trabalhar muito bem, porque aproveitou vários tempos de TV, inclusive participando de programas de jornalismo e programas como as escolinhas, daquelas humorísticas, Ele aproveitava tudo isso para passar um pouco da sua concepção. Como professor que era, ele era doutor Enéas por ser médico, o título dele era de mestrado. O seu doutorado ele não chegou a defender a tese, mas o doutor Enéas, como professor, ele entendeu e deixou uma mensagem que, graças ao resgate que as redes sociais conseguem fazer hoje, deveriam ser realmente ouvidas com atenção e com crítica, logicamente, mas com atenção ao ponto do estudo, da reflexão geopolítica, de pontos estratégicos que ele levanta para a melhoria do Estado brasileiro como um todo, e as demandas populares como tendo que ser analisadas por pessoas de notório saber, que é uma linha, como eu já falei, positivista e muito criticada na academia, mas que é vista com bons olhos pela população em geral. Você colocar pessoas que entendem dos assuntos para resolver os problemas. Se você precisa de uma aula particular de história, você dificilmente vai chamar um professor de matemática para te dar essa aula. E se você precisa de uma aula particular de matemática, dificilmente você vai chamar um professor de língua portuguesa para te dar essa aula. Certo? Então, as soluções políticas, quando a gente analisa uma bancada de ministros, de secretários e de assessores, com os deputados que você votou, com os senadores que você escolheu, com os vereadores, com o prefeito, o governador e com os presidentes, devem ser rigorosamente analisadas, porque apesar de não ser
cabível ao político em si ter domínio de todas as áreas, ele recebe a verba para montar um gabinete justamente para atender essas demandas da equipe. Se você pegar, por exemplo, um gabinete político de alguém do legislativo que não tem ninguém formado em direito, provavelmente esse cara está no caminho bem errado, porque ele está tendo que formular leis, e como ele vai formular leis se ele não tiver ninguém especialista no trato das leis? Então o Dr. Enéas, com certeza, ele apontou vários caminhos que deveriam ser reanalisados, refletidos. Nós já estamos aí mais ou menos há 27 anos das imagens que eu mostrei da eleição de 94 e dos debates políticos. Então, todas essas mudanças do delta-tempo devem ser consideradas e levadas em consideração. Se você gostou desse tipo de vídeo de análise de personalidade histórica, deixa um comentário aqui embaixo, que vai ser muito importante para mim. Deixa um like, se inscreve no canal. A gente está perto aí dos 700 inscritos, então isso é muito bacana, né? A minha proposta inicial já estaria um pouquinho mais longe, mas eu entendo que eu não sou um youtuber muito disciplinado na publicação de vídeos. Porém, eu tenho toda uma coletânea de aulas que podem e devem ser aproveitadas, que falam de vários assuntos. Beleza? Um grande abraço para quem ficou até o final. Tchau, tchau. Do jeito em que estamos, como um navio sem rumo, soprado pela ventania neoliberal, cada um entregue a sua própria sorte, não chegaremos a lugar nenhum, a não ser que a sociedade, como um todo, se una em torno de uma ideia central, para que possamos emergir do fundo do oceano de inópia cultural em que estamos mergulhados para uma situação de ordem, com justiça social, ordem que não será eterna, mas que, ao concluir o seu ciclo, nos deixará em um estágio mais avançado da condição humana.